Tenkaichi, a batalha para decidir o artista marcial mais forte do Japão, é um mangá de torneio da mesma revista de Shumatsu, fortemente inspirado em Kengan Ashura e, é claro, no próprio Shumatsu. Temos 16 lutadores, onde grande parte deles são japoneses. Porém, temos alguns estrangeiros também. E nesse vídeo aqui eu irei apresentar a vocês as versões reais, as versões históricas desses personagens, as pessoas quem eles foram ou em quem eles foram inspirados, para que quando vocês leem o mangá, vocês saberem pelo menos um pouquinho delas. E vamos começar com Musashi Miyamoto. Miyamoto Musashi foi um famoso espadachim, estrategista e filósofo japonês, conhecido por suas habilidades excepcionais com a espada por ser um dos maiores samurais da história do Japão. Ele é mais conhecido por seu estilo de combate com duas espadas chamado Niten Ichi-ryu e por sua invencibilidade em mais de 60 duelos. Ele começou a lutar bem jovem e vagou pelo Japão em busca de aperfeiçoamento na arte da espada, enfrentando e derrotando muitos adversários renomados. Por volta de 1612, Musashi venceu o seu duelo mais famoso contra Sasaki Kojiro, um evento que solidificou sua reputação como um espadachim incomparável. Além das suas habilidades marciais, ele também era conhecido por ser um talentoso artista e escritor. Ele escreveu o famoso Livro dos Cinco Anéis, onde detalha sua filosofia e estratégias de combate, abrangendo aspectos técnicos e psicológicos da luta. Ele viveu seus últimos anos em reclusão, dedicando-se ao estudo e à escrita e morreu por volta de 1645. Mas, em Tenkaichi, ele é um jovem de 15 anos, super prodígio com um talento incrível para a espada. E sinceramente, após ler o mangá e saber da história de Musashi, você percebe que em Tenkaichi eles mudam bastante coisa, como a idade dos personagens, quando eles nasceram, quando eles morreram, como eles morreram. Eles fantasiam muita coisa, pegam as figuras históricas e transformam em fantasia, o que é totalmente plausível, né? Era o esperado, afinal é um mangá, não é uma documentação histórica. E também, no primeiro capítulo, reforçando isso, eles dizem que essa não é a história como nós conhecemos. Ou seja, essa história não está tentando ser uma documentação histórica onde você vai aprender história lendo esse mangá. Aprender os eventos exatamente como eles foram. Isso aqui é algo diferente, algo que podemos dizer até novo, uma versão alternativa talvez do que poderia ter sido, uma versão mais fantasiosa, né? As grandes mudanças que acontecem com Musashi acontecem também com outros personagens, mas não com todos, é claro. E agora temos o oponente de Musashi na primeira luta, Honda Tadakatsu. Este foi um dos mais renomados samurais do período Sengoku. Ele é amplamente reconhecido por sua lealdade, bravura e habilidades marciais. Tadakatsu serviu sob Tokugawa Ieyasu, o fundador do shogunato Tokugawa, e foi um dos mais confiáveis e valorosos generais de Ieyasu. Ele começou a servir Ieyasu desde jovem e participou de várias batalhas importantes ao longo de sua carreira. Ele foi um dos chamados Quatro Guardiões do clã Tokugawa. Tadakatsu ganhou fama por sua coragem e pela habilidade no campo de batalha, sendo muitas vezes descrito como invencível. Dizem que ele nunca sofreu um ferimento sequer em batalha, apesar de participar de mais de 50 conflitos. Ele era conhecido por sua armadura distinta e seu famoso elmo, ou capacete, com enormes chifres de veado. Ele também possuía uma lança lendária chamada Tombokiri, cortadora de libélulas. Filha da puta. Que supostamente era tão afiada que poderia cortar uma libélula ao meio no ar. Legal, né? Até hoje ele é lembrado como um modelo de lealdade e bravura samurai, e sua reputação como guerreiro invencível contribuiu para a mitificação da sua figura na história japonesa. O Honda da vida real é bem parecido com o de Tenkaichi, tá? Ele é bem parecido mesmo. Ele tem todos os traços principais da figura histórica. E agora vamos à segunda luta, começando com ele, o espadachim cego Toda Seigen, que foi um renomado mestre espadachim do Japão, ativo durante o final do período Muromachi e o início do período Sengoku. Ele é amplamente reconhecido por suas habilidades excepcionais na arte do Kenjutsu. Ele é muito conhecido por ter desenvolvido inúmeras técnicas com a Kodachi, a espada curta. Basicamente, ele é lembrado como um mestre de esgrima inovador cujo impacto no Kenjutsu japonês foi profundo e duradouro. Sua dedicação às artes marciais e suas técnicas inovadoras garantiram seu lugar na história dos samurais e do Kenjutsu do Japão. Em Tenkaichi, ele é um espadachim velho, baixinho e cego.
ele é aquele trópico de velho fodão dos animes, sabe? Ele tem um dos melhores flashbacks do mangá, muito bem executado e possui habilidades bem interessantes. Eu vou evitar ao máximo não dar spoiler aqui, tá? E a sua oponente é sem dúvidas a personagem mais famosa do mangá, mas quem foi ela na história? Ela é Fuma Kotaro. E na vida real, ela era um cara. Ou melhor, Fuma Kotaro a princípio foi um título ou um nome de guerra utilizado por vários líderes do clã Fuma ao longo do tempo. Então, não foi o nome de uma pessoa em específico. Essa prática era comum entre os ninjas da época. Ninjas que eram nada mais do que samurais com habilidades específicas, onde os nomes ou títulos eram passados de uma geração para outra para preservar a identidade, criar um legado ou confundir os inimigos. No caso do clã Fuma, acredita-se que o título de Kotaro pode ter sido adotado por vários líderes sucessivos do clã, todos operando sob o mesmo nome para manter a continuidade e o mistério em torno das atividades do grupo. Isso ajudaria a explicar a longevidade da figura de Fuma Kotaro nas lendas e histórias, com várias façanhas e eventos atribuídos ao longo de um período extenso. E isso é refletido também na Fuma Kotaro a Sexta, de Tenkaichi. Lá, nós conhecemos Fuma Kotaro o Quinto, que foi o mestre da Sexta. Ela é a única mulher do torneio e sem dúvidas é a personagem mais popular do mangá, tanto pela personalidade quanto pelo corpo, né? Vamos ser sinceros. Ela é a Graciane Barbosa de Tenkaichi. É óbvio que ela ia fazer um impacto. Não é um corpo comum para mangás. O público japonês e o ocidental também foi a loucura com esse monumento de mulher. E agora vamos à terceira luta, começando com o personagem mais polêmico de Tenkaichi. Mas quem foi ele na história? William Adams foi um marinheiro e aventureiro inglês que, em 1598, embarcou em uma expedição holandesa com o objetivo de explorar novas rotas comerciais para o Extremo Oriente. Apenas um dos 5 navios da expedição chegou ao Japão em 1600, após uma viagem cheia de dificuldades, e Adams foi um dos poucos sobreviventes. No Japão, a tripulação foi inicialmente presa devido à desconfiança dos japoneses em relação aos estrangeiros. No entanto, William foi convocado para a corte de Tokugawa Ieyasu, um poderoso senhor feudal que estava consolidando seu poder como o futuro shogun do Japão. Ieyasu ficou impressionado com o conhecimento de Adams sobre construção naval e navegação, e o nomeou seu conselheiro. A partir de então, ele desempenhou um papel crucial ao ajudar a construir o primeiro navio ocidental no Japão e ao fornecer conselhos valiosos sobre comércio e diplomacia. Ele ajudou a estabelecer relações comerciais entre o Japão e os comerciantes europeus, particularmente os holandeses e ingleses. Em reconhecimento de seus serviços, Ieyasu concedeu a Adams o status de samurai e lhe deu uma propriedade em Emi, hoje parte de Yokosuka, na península de Miura. Adams adotou então o nome japonês Miura Anjin, que significa piloto ou navegador. Ele então se casou com uma mulher japonesa chamada Oyuki e teve 2 filhos. Ele viveu no Japão pelo resto da sua vida, adaptando-se à cultura local e se estabelecendo como uma figura influente. Nunca retornou à Inglaterra e sua vida no Japão influenciou a história das relações do Japão e o Ocidente. Ele deixou um legado duradouro e é lembrado tanto no Japão quanto no Ocidente como uma figura histórica que inspirou diversas obras de ficção, incluindo o romance Shogun, de James Clavell, que popularizaram suas aventuras e sua vida. Ele foi um exemplo notável da influência ocidental no Japão. E por que eu falo tudo isso? É porque em Tenkaichi, porque digamos que fizeram com ele o que fizeram com Qin Shi Huang de Shumatsu, só que ao contrário. Qin Shi Huang, na vida real, tirano, cruel, desumano, maluco, mas em Shumatsu, lindo, estiloso, o maior rei, fodão pra caralho, um rei exemplar, o melhor rei, o maior de todos. E, como vocês viram, William Adams não foi alguém ruim, mas em Tenkaichi, ele é um dos piores seres humanos
que eu já vi em mangás. Jack, o Estripador, passa vergonha perto do nível de maldade que esse cara é. Leiam o mangá e vocês vão entender o nível de ruindade que é William Adams em Tenkaichi. E isso gerou muita polêmica, porque acusaram os criadores do mangá de racistas, porque eles pegaram uma das poucas figuras estrangeiras e transformaram num demônio ocidental. Mas o oponente dele na terceira luta é Yagyu Munenori, que foi um samurai e mestre de esgrima japonês durante o período Edo, famoso por sua liderança na escola Yagyu Shinkage-ryu. Ele é filho de um dos mais lendários samurais, Yagyu Muneyoshi, também conhecido como Yagyu Sekishusai. Quem leu Vagabond sabe a importância desse homem. E Munenori foi treinado nas artes da espada desde jovem e eventualmente assumiu a liderança da escola após a morte do seu pai. Durante sua vida, Munenori serviu como instrutor de esgrima e conselheiro para o shogunato Tokugawa. Sua influência na corte e entre os samurais foi significativa, ajudando a moldar o treinamento e filosofia dos guerreiros da época. Ele é conhecido por suas inovações na Yagyu Shinkage-ryu, uma escola de esgrima que enfatiza a estratégia e a técnica mais do que a força física. No Tenkaichi, ele é aquele personagem emo, edgy, mas muito foda. Frio e calculista, mas com motivos. Ele sofreu pra caralho. Mas ele também é um psicopata desde a nascença. É complicado. Ele é um dos meus favoritos, tá? Ele é muito foda, muito da hora. E na quarta luta, uma das melhores, se não a melhor luta de Tenkaichi até agora, temos Rino Choco, o gordão de Tenkaichi. O gordão com tanquinho, tá? Mas, aparentemente, não temos certeza se é isso mesmo, ele é inspirado em Rino no Nagamitsu, que foi um grande lutador de sumô do Japão que viveu durante o período Sengoku. Ele é mais conhecido por ter chamado a atenção de Oda Nobunaga, um dos daimyos mais poderosos e influentes naquela época, o primeiro unificador do Japão. Rino ganhou notoriedade durante um torneio de sumô que foi realizado por Oda Nobunaga no Monte Azuchi, uma das propriedades do daimyo. Nobunaga, que era conhecido por seu apreço por espetáculos de força e disciplina, organizava frequentemente eventos como esses para entreter sua corte e demonstrar o poder dos seus guerreiros. Em um desses eventos, Rino no Nagamitsu se destacou de maneira notável. Ele conseguiu impressionar Nobunaga com suas habilidades e força, algo que não era uma tarefa fácil, considerando que Nobunaga reunia centenas de rikishis para esses torneios. Sua exibição de sumô foi tão impactante que Nobunaga decidiu recompensá-lo generosamente, o que era um reconhecimento significativo vindo da figura mais influente do Japão na época. E embora não existam muitos detalhes da vida de Rino fora desse evento, sua história é um exemplo de como o sumô era visto como algo muito importante, como uma expressão gigantesca de força e habilidade no Japão feudal daquela época. O reconhecimento por parte do primeiro unificador do Japão poderia significar uma grande elevação, ou melhor, a maior elevação de status para um lutador de sumô, tanto em termos sociais como econômicos. E em Tenkaichi, ele é Rino Choco, um lutador de sumô que serve a Oda Nobunaga. Mas ele é demoníaco, literalmente. Ele é dito ter um corpo divino, o ápice da forma física. E, cara, ele sem dúvidas é um dos meus personagens favoritos, com um dos flashbacks que tu olha e fala, meu Deus, cara, que coisa incrível. É muita coisa pra falar, cara. É muita coisa pra ler. E agora temos o oponente dele, que é tão divino quanto ele, tá? Temos um dos, se não o samurai mais influente do Japão inteiro. Não é tão famoso quanto Musashi no ocidente, mas Kamizumi Nobutsuna é brabo pra caralho. Ele foi um dos, se não o mais renomado mestre de esgrima do Japão, famoso por fundar o estilo de Kenjutsu conhecido como Shinkage-ryu. Ele é uma figura central na história das artes marciais japonesas e foi um influente samurai. Kamizumi Senokami Nobutsuna não era apenas um espadachim habilidoso, mas também um mestre respeitado. Ele viajou por várias regiões do Japão, ensinando seu estilo a outros samurais e até outros mestres. Em Tenkaichi, assim como na vida real, grande parte dos lutadores
foram treinados por pessoas que foram treinadas por Kami Izumi, e todos o reconhecem como o maior de todos. Seus ensinamentos se espalharam e influenciaram profundamente o desenvolvimento do Kenjutsu do Japão, sendo uma das fundações sobre as quais muitas escolas posteriores foram construídas. Ele é lembrado como um dos maiores da história do Japão. Seu estilo, o Shinkage Ryu, continua a ser praticado e respeitado até os dias de hoje, e sua filosofia de esgrima influenciou a maneira como o Kenjutsu evoluiu para uma arte marcial que vai além do mero combate, incorporando aspectos da filosofia, estratégia e até espiritualidade. O apelido do cara era o Santo da Espada. Um apelido que foi dado apenas a outros 3 seres, e um deles, Musashi Miyamoto. Em Tenkaichi, como eu disse, ele é o GOAT, tá ligado? Ele é o personagem mais incrível, como uma história digna de um super-humano do Ragnarok. E sem dúvidas, ele é meu favorito, cara, não tem, eu amo ele, muito foda. E agora temos a 5ª luta, começando com Hattori Hanzo, também conhecido como Hattori Masanari. Foi um lendário samurai e ninja japonês do período Sengoku, famoso por suas habilidades em espionagem, táticas de guerrilha e combate. Ele serviu à família Tokugawa e é amplamente lembrado como uma das figuras mais icônicas e mitificadas da história do Japão. Ele nasceu na província de Iga, uma região famosa por ser o berço de muitos clãs que viriam a se tornar samurais ninjas. Pra quem não tá ligado, ninja não era uma tribo, um clã. Ninja era um samurai que era especializado em espionagem e táticas de invasão, por exemplo. Não existiam clãs ninjas, isso aí é coisa que inventaram. O clã dele era um clã samurai que possuía um trabalho a mais, que era um trabalho de ser ninja. Digamos que samurai é a tua profissão e o ninja é sua especialização ou algo à parte que tu faz. E o Hanzo foi treinado desde cedo nas artes marciais e na disciplina dos ninjas, incluindo habilidades em furtividade, espionagem, infiltração e combate, né? Todo samurai tem que saber lutar. Hanzo tinha um relacionamento muito forte com Tokugawa Ieyasu, chegando até a salvar a sua vida durante um incidente em 1582. Após isso, ele acabou se tornando o chefe dos guardas da Ieyasu, conhecido como os Shinobis de Mono, que eram especialistas em operações clandestinas. Ele foi recompensado por sua lealdade e habilidade, recebendo terras e uma posição de prestígio. Além disso, ele supervisionou o castelo de Edo, a futura sede do poder Tokugawa. Em Tenkaichi, ele é um ninja brabo e sem dúvidas um dos personagens com estilo de luta mais interessante. Ele é tipo um Jack de Shumatsu, só que gente boa. É um dos mais carismáticos sem dúvida. E o oponente dele, sem dúvida, o personagem mais conhecido, fora o Musashi, temos ele, Sasaki Kojiro, que foi um dos mais famosos espadachins japoneses, lembrado principalmente pelo seu duelo com o lendário Miyamoto Musashi, considerado um dos maiores duelos de espadas da história japonesa. Kojiro era conhecido por sua técnica de espada chamada Tsubame Gaeshi, e também pela sua destreza e velocidade em combate. Ele usava uma Nodachi, uma espada longa chamada Mono Hoshizao, que significa vara de secar ou varal de roupa, porque ela era muito longa para ser considerada uma katana normal. Ela era uma Nodachi é uma katana super longa, basicamente. A Nodachi de Kojiro era consideravelmente maior do que as espadas tradicionais da época, exigindo força e destreza excepcionais para ser manuseada com eficácia. A sua Tsubame Gaeshi era inspirada no voo rápido e imprevisível da andorinha, consistindo em um golpe descendente seguido por um movimento de reversão que visava cortar o oponente com velocidade e precisão. Ah, e pra quem não tá ligado, Sasaki Kojiro perdeu seu duelo contra Musashi. E dizem que o Musashi chegou atrasado e que isso irritou o Kojiro. E em Shumatsu, cara, ele é diferente para dizer o mínimo. Ele é basicamente um personagem bem misterioso, com traços femininos, quase andrógenos. Bem interessante, tá? Bem diferente. Mas, sendo bem sincero, eu acho ele muito sem sal. Eu acho ele sem sal, mas é exatamente isso que o personagem deveria ser. Então, ele é bem executado, porém, o meu gosto pessoal não acho ele agradável. E agora temos a luta mais recente finalizada, Yasuki vs Togo. E o primeiro que iremos falar sobre é Yasuki, que pra quem tá ligado teve muita controvérsia ultimamente. Yasuki foi um homem de origem africana que serviu ao famoso Daimyo Oda Nobunaga no Japão durante o período Sengoku. Sua história é única e fascinante, pois ela é amplamente repleta de mistérios. Ele é considerado o primeiro samurai
com aspas bem grandes, estrangeiro do Japão e um dos poucos africanos a terem alcançado tal status na história japonesa. Ele nasceu na África, provavelmente em Moçambique, pra quem não sabe ele é o bisavô de Prometheus. Embora sua origem exata seja incerta, na época o Japão era uma sociedade fechada com muito pouco contato com estrangeiros, especialmente africanos, o que fez de Yasuke uma figura extremamente rara e exótica. Quando ele chegou no Japão, ele rapidamente causou um impacto muito grande, caindo nas graças de Oda Nobunaga. Afinal, ele era um homem de quase 1,90 de altura, perto dos japoneses que são bem mais baixinhos em média. Ele era tipo um homem de outro mundo. Enorme, forte, gigante, com a pele totalmente diferente. O Nobunaga gostou tanto dele que o acolheu em sua comitiva, tornando um de seus membros mais leais, tipo um braço direito. Ele foi tratado com muito respeito pelo povo japonês, porque, né, tu não vai desrespeitar os homens do Oda, né? Se o Oda falou que esse cara tem que ser respeitado, esse cara vai ser respeitado. Ele participou de várias campanhas militares ao lado de Nobunaga e se tornou um membro de confiança da comitiva do Daimyo. O momento mais dramático da vida da Yasuke certamente foi um incidente onde Nobunaga perdeu a vida, ou melhor, tirou a própria vida. Nobunaga foi traído por Akechi Mitsuhide em 1582 e foi cercado em um templo, em Kyoto. E percebendo que não havia escapatória, ele cometeu seppuku. E a princípio, Yasuke estava junto do Nobunaga nesse momento e lutou ao lado dele até o fim. Após a morte do seu mestre, chefe e líder militar, Yasuke foi capturado pelas forças de Akechi e, de acordo com alguns relatos, ele foi poupado da morte porque os japoneses não o viam como um verdadeiro guerreiro, devido à sua origem estrangeira. Ele não merecia a morte de um samurai, porque ele não era um. E a partir daí o destino dele é incerto. A gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente não sabe pra onde é que ele foi, se ele morreu no Japão ou se ele morreu em outro lugar, se ele voltou pra África. Não sabemos mesmo. E, embora a ausência dos documentos oficiais levante questões sobre o status formal de Yasuke, ele era um samurai ou não era? Mas, sinceramente, não importa. Ele não ser de fato um samurai não muda o fato de que ele estava ao lado de Nobunaga como um guerreiro, como um guarda-costas. Ele não ser um samurai não diminui a importância e o impacto que ele teve no Japão e na vida do Nobunaga. Yasuke continua sendo uma figura emblemática, representando tanto as complexas dinâmicas sociais e raciais da época, quanto a possibilidade de que a habilidade e lealdade pudessem, em circunstâncias excepcionais, transcender barreiras culturais e sociais no Japão feudal. Ou seja, ele era tão foda que eles não se importavam com o que ele era, com o que ele se parecia. Porém, algumas pessoas não consideravam ele um guerreiro de verdade. E em Tenkaichi, ele de fato não é um samurai. Ele não usa uma katana. Ele luta usando um estilo de luta africano, com um porrete e um escudo. E ele também é um personagem muito interessante. É muito lindo a filosofia que ele traz consigo. O dilema dele, o flashback dele trabalha muito bem isso, acho isso muito da hora. Sobre esperança e como ela pode ser um veneno em certas ocasiões. E o seu oponente é Togo Shigekata, que nasceu em Satsuma e teve sua primeira experiência no campo da batalha em 1577 na Batalha de Mimigawa, quando tinha apenas 17 anos. Na casa dos 20, ele passou a receber orientação de Marumi Kurando, o fundador do Taisha Ryu, e rapidamente dominou o estilo. Kurando aparece no mangá e ele é mais um dos discípulos de Kamizumi que veio a ter outros discípulos que estão no torneio. O Kamizumi é muito foda, embora não tenha ficado explícito no mangá, em Tenkaichi, que o Kurando em algum momento foi mestre do Togo, mas ele aparece na luta do Togo comentando sobre. Em 1588, Togo acompanhou Shimazu, senhor do domínio de Satsuma, até Kyoto, onde conheceu um monge budista chamado Zenkitsu. Esse era o chefe do templo Tenneji, acho que é isso, e terceiro mestre do Tenshiso Jigen-ryu. Sob a orientação desse monge, ele dominou esse novo estilo em menos de um ano. Após isso, ele retornou a Satsuma, onde treinou no estilo que aprendeu com o monge por mais 3 anos, antes de combinar seus estudos para criar o Jigen-ryu. Um estilo muito da hora, cara. Nossa, é um estilo único. É um estilo que prega que só um ataque é suficiente. Um segundo ataque não deve nem ser considerado. E é muito legal isso. Ver isso em ação no mangá. E em Tenkaichi, ele é um cara silencioso, com um passado perturbado, com uma espada muito foda, obcecado em se tornar o corpo dele, a espada suprema. Ele, a alma, tudo que ele quer ser é ser a espada mais forte. O cara é casca grossa, brabo demais.
Seu estilo de um ataque só, maximizar e colocar toda a sua força em apenas um ataque, é único, nos dois sentidos da palavra, e muito da hora de se ver. Cada ataque dele tu fica, fudeu, lá vem a bomba. E agora temos a penúltima luta da primeira rodada, né? Começando com ele, o Saitama da lança, Hosoin Inshun. Esse jovem foi um mestre da lança do período Sengoku e início do período Edo. Conhecido por suas contribuições à escola Hosoin Ryu. Hosoin Ryu não foi ele que criou, foi um mestre dele, Hosoin Innei, que também era um aluno de Kami-Izumi, tá? O cara é muito foda. O velho é foda. Inshun era originalmente um monge budista do templo Hosoin, localizado em Nara, Japão. Seu treinamento em artes marciais começou como uma forma de defesa pessoal e proteção do templo. Ele é especialmente famoso por ter aprimorado a técnica de combate com a lança. Expandindo o estilo Hosoin, ele inovou o combate com a lança, introduzindo técnicas de ataque rápido e defesa que se tornaram a base do estilo Hosoin Ryu. Inshun enfatizava a prática constante e a adaptação das técnicas às circunstâncias do combate real, acreditando na importância do timing correto e na precisão dos ataques. Em Tenkaichi, ele é um jovem fofinho, engraçado, é o Saitama das lanças, um prodígio e a joia das artes marciais, mas ele também é bem ousado. Ele sabe que é uma criança e ele sabe que ele é foda. E ele esfrega na cara de todo mundo. Ele fala, seria muito engraçado se uma criança foda que nem eu ganhasse o Tenkaichi e fosse superior a todos esses velhos, a todos esses caras que levam as artes marciais tão a sério. Ele provoca muita gente quando ele fala essas coisas. Mas ele provoca porque ele sabe que ele é foda. E seu oponente é Jinsuke Hayashizaki, que é uma figura lendária na história das artes marciais japonesas, de um estilo que é um dos meus favoritos, a arte de desembainhar a espada. Ele é tradicionalmente considerado o fundador do Iaijutsu, uma técnica que envolve desembainhar a espada rapidamente para um corte imediato, e que mais tarde evoluiu para o Iaido. Pra quem não tá ligado, Iai é aquele estilo que o Zoro usa, que ele tira a espada e só põe de novo de volta rapidão, tá ligado? O Zenitsu usa esse estilo, o Zoro tem várias técnicas que usam esse estilo. É uma técnica que tu corta tão rápido o oponente que parece que tu só fez isso aqui com a espada, ó. É muito da hora, eu acho muito foda. Mas pouco se sabe sobre a vida de Hayashizaki Jinsuke, e muitos detalhes são envoltos em mitos e lendas. Segundo a tradição, após a morte de seu pai em combate, ele buscou a vingança contra o assassino de seu pai. Ele teria orado em um santuário para obter orientação divina e, após um período de intensa meditação e treinamento, desenvolveu uma nova técnica de desembainhar e cortar com a espada, que se tornou a base do Iaijutsu. Ou seja, ele desenvolveu um estilo com a ajuda de uma guiação divina para matar o assassino de seu pai, para a vingança, o que é um bagulho bem interessante. Tipo, os deuses ajudando em uma vingança pessoal. Não é algo muito divino, mas são os rumores, né? Jinsuke é reverenciado como o progenitor desse estilo. Ele é visto como o deus do Iaido, ou do Iaijutsu. Tanto que o estilo dele tem o próprio nome dele. É Hayashizaki Ryu, ou Hayashizaki Shigenobu Ryu. Em Tenkaichi não sabemos muito dele ainda, pois assim como em Shun, eles são os dois próximos a lutarem. E falando em próximas lutas, vamos à última luta da primeira rodada, que também ainda não aconteceu, mas eu tô bem ansioso pra ver. Começando com Ogasawara Nagaharu, que foi um espadachim e mestre de artes marciais do início do período Edo no Japão. Ele é conhecido como o fundador do estilo de esgrima Shinkage Ryu. Sim, o mesmo estilo que Kami-Izumi criou e que depois o pai do Munenori criou o Yagyu Shinkage Ryu. Esse é mais uma ramificação ou uma extensão ou talvez aperfeiçoamento do Shinkage Ryu. O dele é o Shinkage Ryu, que seria o novo ou o verdadeiro Shinkage Ryu. Nagaharu viajou para a China, onde aprendeu a técnica da lança e desenvolveu uma habilidade chamada Hasun no Nobegane. Após retornar ao Japão, ele enfrentou muitos espadachins em combate e a princípio nunca foi derrotado. E essa técnica dele era considerada uma habilidade incrível, mas acabou se perdendo ao longo do tempo. E sinceramente é só isso que eu tenho para dizer sobre ele. O Nagaharu é uma figura deveras obscura. Não temos quase nada de interessante ou importante sobre ele na internet, pelo menos eu não consegui achar. Tanto que não tem página dele na Wikipédia
em inglês ou em português. Só tinha coisa sobre ele na Wikipédia japonesa e nela tinha muita pouca coisa, quase nada. Em Tenkaichi, ele tentou cantar a Kotaro, tá ligado? Ele mandou uma cantada pra uma mulher que comeria ele vivo, mas ele foi salvo pelo seu oponente, Ito Itosai, o último participante. E cara, o Ito Itosai foi uma figura lendária no Japão. Tem muita coisa sobre ele. Ele é conhecido como o fundador do estilo Ito-Ryu. A lenda conta que ele viajou pelo Japão em busca de aperfeiçoamento e desafios, desafiando e derrotando inúmeros espadachins em duelos. Itosai é descrito como um guerreiro que viajava pelo Japão, e essa prática de viajar e desafiar as pessoas era bem comum entre os espadachins do período Sengoku, que buscavam melhorar suas habilidades enfrentando adversários de diferentes estilos e regiões. A princípio, ele nunca se aliou a um grande clã ou algo do tipo. Ele acabou sempre vagando por aí e por isso, como ele era uma figura nômade, não temos muitos textos sobre ele. Nenhuma casa muito importante escreveu sobre ele ou teve documentos verídicos sobre ele, porque ele nunca se aliou a ninguém importante, a princípio, né? Eu não sou nenhum especialista em história. Tudo que eu falo aqui são coisas que eu li por aí e procurei pra ver se era verdade e a princípio era. E o que era mais conhecido como rumor, eu sempre destaco que era rumor. Mas quem leu Vagabond sabe de muita coisa sobre ele. Ele aparece bastante em Vagabond e ele é bem assim. Ele vaga por aí, ele não tem muita aliança. Ele é um cara bem sozinho, mas ele tá sempre lutando. E assim como em Vagabond, em Tenkaichi, ele é um cara manipulador, safado, mas em Tenkaichi esse cara exala níveis Aizen de planos de maldade. Tu olha pra eles e pensa, esse cara é muito filho da puta. Ele cheira a maldade. Ele até me lembra o Hisoka em algumas vezes, tirando a parte sexual da coisa. Mas eu não sei porque ele me parece muito pior, tá ligado? Mas veremos. Ele ainda está para lutar e veremos quem ele realmente é. Mas é isso, esses são os participantes do Tenkaichi. Qual é o seu favorito? O meu é o Kami-Izumi porque ele é foda pra caralho. Ele é o Gold, o velho, que ficou novo. Spoiler pra quem leu o mangá. Quem não leu não vai entender, mas se for ler, vai entender. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi mais uma porta da entrada pra quem for ler Tenkaichi, né? Então, um beijo pra vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.